Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo. Mais uma vez aqui na fé, nós vamos orar em favor da família, vamos clamar ao Pai e vamos crer no coração na obra que o nosso Deus está a fazer. A Escritura nos mostra que o Filho de Deus, aqueles justos, os praticantes da palavra, não vivem daquilo que vem, mas sim daquilo que eles creem na palavra. Lembre-se disso, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, muitas vezes, nós somos tentados a olhar com os nossos olhos naturais, a olhar para as circunstâncias, para as atitudes, para as palavras, enfim, para as coisas que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem. Mas nós temos o desafio de fazer como fez Abraão, que a Bíblia diz que nós temos que atentar para as atitudes de Abraão. Abraão não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem para o ventre de Sara, que era estéril. Não enfraqueceu na fé, antes fortificou-se na fé, dando glória a Deus, estando ele certíssimo de que aquele que havia prometido era fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Então esse desafio nós temos todos os dias, olhar para aquele que é o autor da nossa fé e ficar firme crendo, Jesus, eu vou ver na minha vida se cumprindo a tua promessa. Imaginemos que se o Abraão não ousasse atentar bem para a palavra de Deus e a lutar como lutou, ele não seria o que ele é para nós, o nosso pai da fé, o nosso exemplo de fé. Talvez podemos amanhã, quem sabe daqui a algum tempo, ou atualmente, ser um exemplo de fé para alguém. Por quê? Porque atentamos para a palavra como é necessário, porque não demos atenção ao que o inimigo queria nos mostrar, e agindo pela fé, vivendo pela fé, vencemos certos desafios que talvez outro não venceria, mas porque atentamos para a palavra nos deu condições de vencer. Então vamos atentar para ela em nome de Cristo. Hoje nós vamos falar de Efésios 6. Efésios capítulo de número 6, começo com você no verso 10, é um texto bastante conhecido e nós vamos meditar um pouco nele. Efésios 6:10 começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz no demais, irmãos meus, ele está dizendo, além das orientações já dadas, ainda estas que restam ser oferecidas a você. Ainda há estas orientações. Quais são? Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe que ele não está falando para nos fortalecermos na nossa força, mas na força do Senhor. Nós temos que contar com o auxílio dele, com a ajuda dele, com o socorro dele, porque a Bíblia diz que vão é o socorro dos homens. A força humana serve para agir nesse mundo. No mundo espiritual ela não serve de nada. A camarada pode ser forte, que não é brincadeira, musculoso à vontade. Ele, qualquer espíritozinho do mais michuruca, derruba o camarada, destrói a vida dele, coloca essa pessoa no fundo do poço, enfim, e o pior, e ainda leva essa pessoa para a perdição eterna. Então nós temos que ser fortes, não é nas nossas forças, mas temos que ser fortes em Deus. Ser forte em Deus é fazer da palavra a força da nossa vida. É apegar-se àquilo que ela diz. É confiar, é acreditar nela. É descansar no Senhor, naquilo que Ele declarou. É colocar a confiança naquilo que Deus nos promete, sabendo que tudo nesse mundo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Sabendo que ela vai se cumprir na vida de toda pessoa que crê. Então eu creio, essa palavra vai se cumprir na minha vida. E permanecendo firme, crendo, acreditando, sempre com uma fé viva na palavra. A nossa fé não está nas emoções, nos sentimentos. Tem dia que a gente está mais assim emotivo, a gente chora mais. Tem gente que diz, pastor, eu não choro. Não sei o que é chorar. Não é emotivo. Tem gente que é manteiga derretida. Não pode começar a fazer qualquer oração que é como se fosse a manteiga que chegou perto do fogo, já derrete na hora. Então, assim, mas cada um é cada um. E isso também não é o importante, porque não são as emoções que vão nos fazer ser abençoados,
Não porque eu senti um frio, um calor, um arrepio, esquentou meu pé, minha cabeça ficou assim meio que formigando. Não, porque eu senti um vento que passou, não sei o quê. Tudo isso são coisas que têm a ver com a emoção do homem e que não tem nada a ver com a fé. E que isso não serve de base de firmeza para nada. A nossa fé, a nossa firmeza tem que estar na palavra. Lembre-se que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente tem que se firmar, se estabelecer naquilo que Deus diz na sua palavra. O resto passa, tudo muda. A palavra permanece. Então nós temos que estar firmados nela. Quando a gente se firma na palavra, a gente encontra força para tudo, a gente encontra a saúde, a gente encontra a paz, a gente encontra a santificação. Através da palavra você tem força suficiente para enfrentar situações. Você ali recebe a fé. É por ela. Então a gente precisa basear-se na palavra, firmar-se nela, acreditar nela, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Continuando, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Bom, aí ele já está nos dando uma dica que a palavra, já vimos, é importante, é nela que nos fortalecemos, mas nós temos aí armas que Deus nos dá para que enfrentemos as adversidades, as lutas, os problemas. São armas concedidas pelo Senhor. Uma delas, já acabamos de falar, é a própria palavra, é uma arma que Deus nos dá, daqui a pouco detalharemos um pouco mais. Mas não é a única. Existem várias armas dadas pelo Senhor. Nós recebemos essas armas nas Escrituras Sagradas. Por ela, pela palavra, a gente vai descobrindo que armas são essas que estão disponíveis para nós. Marca esse texto aqui e volta um pouquinho comigo, vindo ao livro de Coríntios. 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 10. Acharam? Amém? 2 aos Coríntios 10, 3 diz: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar tem a ver com luta, militar, exército. Estamos falando de armadura. Estamos falando de se revestir de uma armadura. Ou seja, de se militarizar, se preparar para o combate. O militar tem os seus treinamentos físicos, aprende a fazer uso de armas, não é isso? Aprende sobrevivência em matas, como lidar com certas situações difíceis, de alto estresse, situações de guerra, de conflito. Ele está falando de milícia, de militar aqui. Militamos. Por quê? Andamos na carne. Ele está dizendo, o nosso espírito está num corpo. Nós estamos andando aqui neste mundo em um corpo físico. Ele diz no verso 3, mas andando aqui na carne, não militamos, não lutamos, não guerreamos segundo a carne. Então, ainda que estejamos com o corpo físico, e aqui estamos, o nosso espírito está no nosso corpo. Quando morremos, o nosso espírito sai do corpo, e o corpo por si só não consegue sobreviver, porque é o espírito que dá vida. O corpo começa a entrar no seu processo de decomposição e volta ao pó da terra. O espírito vai para Deus. Veio de Deus e a gente volta para Ele. Mas o que eu chamo a sua atenção é que enquanto estamos aqui num corpo, neste mundo, não significa que por estar num corpo não haja uma luta espiritual a ser travada. O mundo espiritual ele é tão real ou mais real do que o mundo natural. Quando a gente começa a ter experiências com Deus de oração, de prática da palavra, de orar por circunstâncias e você vê a história mudar,
você vê Deus agindo, você vê o poder de Deus operando, você começa a ver, a coisa funciona, é real, ela existe, e claro que existe. As forças espirituais da maldade são reais, elas estão atuando nesse mundo. É quem leva a pessoa às vezes ao suicídio, é um espírito mau, é quem leva a pessoa à bebedeira, quem está conduzindo alguém às drogas, é quem está conduzindo alguém no mundo do crime. Pastor, mas essas pessoas todas estão possessas por demônios? Não. Nem todos estão possessos por demônios, mas estão debaixo de uma influência de um demônio. Alguns dos demônios não manifestam porque elas ainda não abriram o coração, mas estão possessas. Outras não estão possessas, mas estão oprimidas. Onde há uma opressão do inimigo causando aquilo na vida da pessoa. Há pessoas com demência, há pessoas com problemas de cardíaco, há pessoa que tem problemas físicos. O doutor faz o exame e lá no exame sai que ele tem lá um problema no coração, faz o exame, dá lá que ele tem um problema de coluna, faz o exame, dá lá que ele tem um problema na perna, ou qualquer outra coisa do tipo. O médico consegue achar lá o problema. Tem casos que ele não acha. Mas tanto naqueles casos que o médico não consegue achar nada, ou naqueles que o médico acha alguma coisa, eu já vi situações, você ora, o demônio manifesta, você expulsa o demônio, e na hora a pessoa é curada na sua frente, você entende? De uma forma assim milagrosa, sem explicação pela razão humana. E a pessoa na hora é curada, fica boa imediatamente. Você olha para aquilo e diz, olha o que aconteceu. Estava por trás daquilo tudo uma ação do inimigo. Há casos em que a coisa é um pouco mais prolongada, há um trabalho que tem que ser feito com a pessoa, porque a pessoa vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, ela vai soltando certas coisas que ela está agarrada, que faz com que o demônio tenha força para agir na vida dela. Quando ela abre mão daquilo, o demônio perde a força, expulsa-se o demônio e a pessoa é liberta na hora. Mas existem outras que, infelizmente, agarram-se a certas coisas na vida e ficam lá aprisionadas àquele domínio do inimigo, que às vezes passa a vida inteira desse jeito, lamentavelmente. Mas o Senhor Jesus disse, em João 8, 31 e 32, ele disse, se você permanecer na verdade, ele disse isso aos judeus que criam nele, se você permanecer na verdade, você conhecerá a verdade vos libertará. Aí realmente, verdadeiramente, você será um discípulo de Jesus. A hora que você permanece na verdade, a hora que você assume aquilo que a palavra fala a seu respeito, você vai viver essa libertação. Então, estamos num corpo? Estamos. Vivemos no mundo? Sim. Mas a nossa luta a ser travada é no campo espiritual. Aí ele diz aqui no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as nossas armas não são carnais. Olha, às vezes a gente ainda, mesmo sabendo disso, continua usando armas carnais. A gente ameaça, a gente, olha, vou fazer isso, a gente fala às vezes o que não deve, a gente perde a paciência, a gente reage de uma forma que não devia. Apesar da gente saber, somos seres humanos, somos falhos. Mas precisamos a cada dia mais nos submetermos à palavra para vencermos isso na nossa vida. Porque sabemos que a gente não vai vencer esse problema militando segundo a carne. Nós vamos vencer esse problema militando segundo o Espírito. Amém? Então essa luta, ela é real. Porque estamos num corpo, estamos na carne. Então, às vezes, o nosso natural é querer reagir no humano. Só que, como já vimos em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas, às vezes, é assim que agimos. Então, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus.
Então nós temos armas que são o quê? Que são o quê, pessoal? Poderosas. Nós não temos armas fracas, nós temos armas poderosas, detalhe, em Deus. Essas armas têm poder quando nós estamos em Deus. Elas realmente funcionam, são eficazes quando estamos confiando em Deus. Quando estamos crendo em Deus. É aí que a força existe. Sem ela não existe, não. Então, porque são poderosas em Deus. E poderosas para quê? Para a destruição das fortalezas. Então, existem fortalezas que o inimigo criou. É como se fosse um local lá de acampamento do inimigo, onde está muito bem protegido, cercado de todos os lados. É uma fortaleza que o inimigo criou lá. Ele entrou, criou uma fortaleza para poder se prevenir e não deixar ninguém tirar essa pessoa que está lá cativa, que está ali presa, que está ali dominada por aquele mal. Mas as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir essas fortalezas. Para que eu destruo essas fortalezas? Para libertar quem está preso dentro da fortaleza. Quantos familiares nossos estão presos em fortalezas? Quantas pessoas estão presas, pessoal? São pessoas que, infelizmente, o inimigo está escravizando, está oprimindo, está dominando. Nos dias de hoje, os jovens que nós fizemos o evento, quantos comentavam, falando sobre problemas de ansiedade, problemas de depressão, de síndrome do pânico, parece que é uma praga que está atingindo a sociedade de hoje, inclusive esses mais jovenzinhos. Como pode uma coisa dessa? Mas é real. É o maligno criando essa opressão. Mas nós temos que destruir estas fortalezas que estão prendendo, aprisionando a alma das pessoas. Tem gente magoada, com a mágoa no coração, com um ódio tão grande, que isso não sai do coração há anos. Tem gente com aqueles complexos de inferioridade, se acham inferiores, incapazes. Olha, há tanto tempo na vida é assim. Passou a vida desse jeito, nunca mudou de vida. Parece aquela onda que vai e volta lá, duvidando, incrédula, tem dúvida no coração, tem medo, não consegue, tem muita insegurança, acha que não é capaz nunca, vai conseguir, que eu não sou capaz, eu não tenho condições. Mas tudo isso a Bíblia diz que não é a verdade. A verdade é que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Mas o inimigo cria uma situação, uma cena mentirosa, convence a pessoa das mentiras dele, e as pessoas ficam lá se curvando diante daquelas coisas, apavoradas, oprimidas. Essa fortaleza tem que ser derrubada, tem que ser destruída. E como é que a gente destrói essas fortalezas? Com as armas poderosas de Deus. Armas que Deus nos dá para combater esses adversários. Verso 5 diz, destruindo, o que a gente tem que destruir? Os conselhos e toda altivez. Altivez é pensamento. Então a gente tem que destruir os conselhos e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus. Então nós temos que destruir essas fortalezas todas, temos que destruir esses conselhos. Então ele está dizendo para nós que muitas vezes esses conselhos que alguém deu, esse conselho do demônio, separa, abre mão, vai viver, menina, larga de ser boba. Alguém diz, mulher é igual biscoito, sai uma, vem 18. São os conselhos do mundo? É isso aí que o pessoal fala no mundo. Esquece, rapaz, vai viver a sua vida. Faz isso, faz aquilo. Aí vão os conselhos do capeta, não, você tem que fazer mesmo. O patrão tem muito, cara, não quer saber não. Ele não quer saber de você, só está te explorando. Vira a cabeça, faz essa loucura, faz isso, faz aquilo. É o demônio que vem com os conselhos, usa a boca de pessoas, vem com pensamentos e que vai bombardeando a pessoa. Aí uma pessoa que tinha um futuro maravilhoso, que podia ser uma bênção, que podia ser um instrumento na mão de Deus, daqui a pouco está com o casamento destruído, daqui a pouco o filho está no caminho errado, daqui a pouco a família toda derrotada, a miséria bateu a porta, as dificuldades aumentam cada vez mais. Eu não sei por que Deus não faz alguma coisa, porque você não está fazendo alguma coisa.
Porque quem tem que fazer somos nós. Guardando o nosso coração, conservando-se firme na fé, reagindo contra esses ataques e esses pensamentos que o diabo traz. Porque é o demônio. Ou você acha que o demônio vai colocar uma situação boa para você? Ele é mau. Ele odeia todo mundo. Tudo que o diabo oferece é desgraça. Tudo que ele oferece é morte. Tudo que ele oferece é só destruição. O demônio não oferece nada de bom para ninguém. Ah, pastor, olha, eu vou te falar. O diabo colocou uma coisa na minha vida e eu aceitei. Mas por que aceitou? Você sabe que tudo que vem do demônio é para matar, roubar e destruir. Desde um pensamento, um sentimento, a um pecado, a uma oferta que o diabo traz, tudo dele é só para causar desgraça na vida das pessoas. Não causa bem nenhum. Então a gente tem que se firmar na palavra, destruindo esses conselhos, esses pensamentos. Diz ainda mais. O que mais ele fala para nós que é importante aqui? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento ao quê? A obediência de Cristo. Essa é você veja que é uma atitude que é nossa. Nós temos que pegar esse pensamento nosso e levar cativo a obediência da palavra. Não aceito, não, está amarrado, Satanás. Você está repreendido, a palavra do meu Deus diz isso. Vai ser assim como o meu Deus falou. Você tem que pegar esse pensamento e levá-lo, obrigá-lo a pensar naquilo que a palavra fala. E não naquilo que veio como sugestão do inimigo ou como um pensamento que o Satanás trouxe. Você tem que levar o teu pensamento à obediência da palavra. Se firme nela, pratique o que a palavra fala. A sua luta é real, todo mundo vive isso. No mundo nós teremos que enfrentar essas batalhas, mas nós precisamos estar firmados na palavra. Sem ela a gente não chega a lugar nenhum. É com a palavra que você vence esses pensamentos que o diabo traz, essas coisas todas são derrotistas, são forças malignas que querem lhe causar a desgraça completa. Você aceita a sugestão do inimigo, o pensamento dele, os conselhos trazidos pelo inferno, ele só vai causar desgraça na sua vida. Recuse tudo isso. Poxa, pastor, mas é toda hora vem um pensamento, vem um problema. Ai meu Deus, vem uma luta, vem uma adversidade, toda hora vem mesmo. Só que agora que você está firmado na palavra, você já não fica mais nesse desespero, que é isso, que é aquilo outro. Você está firme em Deus. Lembre-se de Davi dizendo, ainda que eu tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Haviam lutas que pareciam um vale de sombra da morte, mas ele diz, mas o Senhor está comigo. Eu não vou temer. Eu não vou fracassar. Eu vou vencer essa batalha. Amém? Voltando para Efésios 6, o que mais ele diz para a gente? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos vendo o Senhor Deus nos falando que existem hierarquias no mundo espiritual e que nós vamos avançando e vamos enfrentando cada vez aqueles maiores. Não temos que lutar contra carne e sangue. Bom, então não é contra pessoas. Mas temos que lutar contra principado, aquele que domina um território lá como um príncipe, uma potestade, aquilo que já está exercendo um poderio maior, contra os príncipes das trevas desse século, está no plural, os príncipes das trevas deste século. Então existe principados que atuam de épocas em épocas. Há um principado atuando nesse momento na sociedade que vivemos. Há principados que regem, que atuam em regiões.
Há principados que atuam em tempos, em épocas diferentes. Uma época é uma avalanche de tal problema, outra época é uma avalanche de um outro problema. É um principado, é uma força do mal que está atuando naquele momento. E diz também, e contra as hostes espirituais da maldade. Então existe ainda no mundo espiritual hostes que são forças malignas que estão atuando, e eles são espíritos, são hostes espirituais da maldade. Não tem nada de bom neles. É completa maldade. Então nós temos que enfrentar tudo isso. Aonde? Nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Ou seja, nós vamos ter que exercer autoridade no mundo espiritual para paralisar esta obra do diabo e ver a história mudar em nome de Cristo. Seja num ambiente familiar, seja num ambiente de trabalho, seja lá no bairro que você mora, já estende, não é só a sua casa, é a sua vizinhança, às vezes é o seu estado, às vezes é o seu país, e às vezes é o mundo todo pelo qual nós temos que orar. Então existem forças espirituais aí a serem enfrentadas. Continuando, verso 13. Portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus. Então ele está dizendo, então esteja preparado com a armadura completa, porque se você precisar de uma peça da armadura, ela não pode faltar não. Porque na batalha não dá tempo de você buscar a arma. Na batalha você já tem que estar armado. Então você já se reveste de toda a armadura. Não vai querer enfrentar a batalha e você não é salvo ainda. Não, você já tem que ser salvo. Você já tem que ter o seu capacete da salvação. Você já tem que ser salvo. Para você ir para a batalha. Ou você quer encarar um demônio vivendo no pecado? Você quer enfrentar uma guerra e você não é convertido? Como é que você vai sair dessa batalha? Se você tiver que enfrentar um demônio, se você não está firme com Jesus. A Bíblia diz para nós que os filhos de Seva tentaram expulsar um demônio, passaram uma vergonha, um vexame, não conseguiram expulsar aquele espírito. E não foi só não conseguir expulsar, foi pior. Porque eles diziam, conjuro-te em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio respondeu, Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço. Agora vós, quem sois? Quer dizer, quem é você para querer mandar em mim? Se você faz o que eu quero, faz a minha vontade. O demônio tirou a roupa daqueles filhos de Seva, os filhos do sacerdote, tirou a roupa deles, arrancou a roupa deles, rasgou, deve ter rasgado as roupas dele todas, deu uma coça neles, bateu neles, e botou os filhos de Seva para correr. Passaram a vergonha, levaram uma surra. Tudo por quê? Porque não estavam preparados para a batalha. Há uma batalha a ser enfrentada. Ninguém vai largar a droga, o pecado, o vício, a mentira, a incredulidade, a feitiçaria, a bruxaria. Ninguém vai sair daquilo ali porque você fala meia dúzia de palavras contra aquele mal. Vai sair porque você está revestido com esse poder de Deus para destruir aquela fortaleza. Vai sair porque você está firme em Deus, crendo no Senhor para libertar essa pessoa. Porque senão não sai. Você vai ficar a vida inteira dizendo sai, 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 e não sai nada. E por que não sai? Por que não há autoridade para fazer o trabalho que é necessário? Por que não se tem resposta de orações? Tem razão. Por que não está tendo? Há uma falta de entendimento? Há um impedimento? Há um pecado que te impede de ser alcançado por Deus? Tem que tirar essas barreiras todas que estejam existindo, para que Deus possa ter liberdade de operar e fazer a obra que é necessária. Então o texto está dizendo para nós, você tem que se revestir de toda, para você ir para a batalha e não ficar agora, e agora? Está me faltando a espada. Peraí, eu esqueci a espada. Eu não posso esquecer a espada. Eu tenho que ter a espada na mão. Ai meu Deus, e agora eu estou enfrentando o diabo, mas eu não sou salvo. Não, devia já ser primeiro salvo, para depois pensar em enfrentar essa batalha. Se converta a Jesus. Abandone o pecado. Entregue a sua vida a Cristo. Receba Jesus como teu Salvador.
torne-se um filho de Deus. Aí você vai poder enfrentar o diabo que for, porque aquele que é maior estará com você. Amém? Para enfrentar o que for e sair vitorioso dessa batalha. Então tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Olha o que ele fala agora. Ele diz para a gente: então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir no dia mau. Então ele está dizendo para nós que mesmo aquele que é de Jesus, que está todo revestido pela armadura de Deus, é sujeito a enfrentar dias maus. Sabe, a vida com Deus não significa que é um mar de rosas, que você nunca vai ter problemas na vida. Não é isso. Quem prometer isso não está de acordo com aquilo que a palavra diz, porque a Bíblia diz que vamos ter aflições no mundo. Só que acontece que quando você está firmado em Deus, você tem condições de enfrentar e de vencer os problemas. Diferente daquela pessoa que não tem a palavra no coração. Ela é atacada, bombardeada, espancada, não sabe nem de onde veio essa pancadaria. Leva bordoada de todo lado e está igual aquela pessoa que leva o caixote na praia lá e fica lá rolando e dá de cara na areia e se machuca todo. Não sabe nem de onde veio, como é que foi. Infelizmente, muitos estão assim. Por quê? Porque falta tomar uma posição diante de Deus. Porque tudo que Jesus tinha que fazer foi feito, está à nossa disposição. Nós temos que agora nos revestir dessa armadura para a gente poder vencer, triunfar, tomar posse da bênção e dar o verdadeiro louvor ao nosso Pai. Amém? Então, portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Eu chamo a sua atenção para que possais o quê? Resistir. Então ele está dizendo que quando nós estamos revestidos com toda a armadura, a gente consegue resistir. Percebe? Está implícito aqui nesse versículo. Você consegue resistir. Sabe, é que a tentação foi maior do que eu conseguia. Não, não foi. Não foi porque a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que nós possamos suportar. E com a tentação, Deus ainda dará o escape. Então não tem essa história de que a tentação foi maior. Não existe isso. Sabe o que é? Olha, eu tenho muita fé em Deus. Eu confesso que eu tentei. Mas não deu. Não deu porque você não estava revestido com toda a armadura de Deus. Porque se tivesse, você resistiria no dia mau. Então não tem essa história de que, não, eu não consegui. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Olha, eu tomei essa atitude. Eu fiz a loucura. Eu pequei. Olha, eu adulterei. Eu menti. Eu roubei. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu não queria, mas sabe o que é? Eu não consegui. Você pode querer justificar com milhares de razões, mas a Bíblia diz aqui: se você estiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai ter o poder, você vai conseguir. Ele diz, para que possais resistir. Então você vai ter condições de resistir. Quando? No dia mau. Você vai ter condições de resistir no dia mau. No dia mau que bater a tua porta, você vai estar mais forte do que o teu adversário. Você vai estar mais firme do que ele. Então quem vai retroceder serão os nossos adversários. Quem vai cair vai ser o nosso inimigo. Basta a gente olhar para tantos exemplos da Bíblia. A Escritura diz que quando o salmista dizia que clamava ao Senhor, os seus inimigos retrocederiam. Quando Davi se apresenta para enfrentar o gigante, está toda a nação de Israel temerosa. Eles não estavam revestidos de toda a armadura, não. Davi estava preparado. E quem caiu foi o gigante. Ainda que a desvantagem fosse grande em tamanho e uma série de outras coisas. Mas o Davi tinha grande vantagem. Ele tinha Deus do lado dele. Aquele que é maior. Então Davi tinha plena confiança. Quem vai cair vai ser você. Hoje mesmo o Senhor te entregou na minha mão por derrotado, por vencido.
Eu vou cortar a tua cabeça e vou dar o teu corpo aí para as aves do céu comer. E foi o que Davi fez. Derrubou o gigante. Porque ele estava preparado para a batalha. Então, seja qual for o dia mau, não coloque aí, não faça corpo mole, não coloque a culpa em A, em B, em C. Peraí, não. Eu estou no dia mau, eu tenho que estar revestido com a armadura. Eu estou. Então eu vou resistir. Então eu vou vencer. Vou me lembrar da palavra, vou me firmar em Deus. Se tem alguma coisa errada, eu vou me acertar, vou me santificar para eu poder ir para a guerra, para vencer essa guerra. Vamos vencer essa guerra? E a Bíblia diz aqui, e declara para nós aqui, para terminar por hoje. E ele diz para a gente o quê? E depois de revestir de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. E havendo feito tudo. Você já fez tudo? Faça tudo. Tudo o que, pastor? Tudo que Deus manda fazer. Tudo que Ele orienta na sua palavra. Toda orientação que Ele deu na palavra. Faça tudo. Faça tudo. Faça a sua parte. O que Ele manda você fazer, faça. Porque a parte sua ninguém vai fazer. Então você tem que fazer a sua. Depois de havendo feito tudo, olha agora. Não é para depois de ter feito tudo, poxa, eu já fiz tudo, não deu, então paciência. Não. Depois de fazer tudo, ainda tem que ficar firme. Tem gente que diz assim, eu já fiz tudo para salvar o meu casamento, pastor. Não deu, então eu vou separar. Não. Depois de tendo feito tudo, fica firme. Eu já fiz tudo para salvar esse meu filho. Já fiz tudo que eu podia fazer, tudo que eu sabia fazer. Tem que ver se você fez tudo que Deus mandou. Você fez tudo que você achou que tinha que fazer, talvez. Mas você tem que ver se você fez o que Deus falou. E para isso você tem que examinar a Escritura. Senhor, me mostra na tua palavra o que é que eu tenho que fazer. Fala comigo por ela, como é que eu tenho que agir. O que é que eu tenho que fazer para vencer essa batalha? Depois de fazer tudo, eu tenho que ficar firme. Eu tenho que ficar firme em quê? Na palavra, naquilo que Deus falou comigo. Acreditando que aquilo que Deus me disse é o que vai se cumprir na minha vida. E vou ver a palavra de Deus se cumprindo em nome de Jesus.